Esse podcast é um oferecimento meros menestréis. Se você me segue no Twitter, uma coisa que você na verdade provavelmente não faz, mas que eu recomendo, você deve ter visto que eu passei as últimas semanas muito fissurado em jogar xadrez. Xadrez pode não ser um dos hobbies mais comuns do mundo, mas todas as pessoas sabem da existência dele. Todo mundo sabe o que é xadrez, nem todo mundo sabe o que é jogar, mas não, na realidade é uma coisa que não é tão complicada. Você decora como as peças se movem e já dali sai jogando. Só que enquanto eu pesquisava sobre o xadrez, eu descobri que existem pessoas que basicamente a vida dela inteira é estruturada em jogar xadrez. E isso não é uma piada. Existem pessoas que vivem por xadrez. Essas pessoas chegam ao ponto extremo de ganhar dinheiro jogando xadrez. Não só ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro explicando xadrez. E foi em um canal no YouTube que explica xadrez que eu recebi uma das melhores explicações da minha vida sobre o que era xadrez. Meu Deus, eu falei muito xadrez nesse vídeo. Mas nesse vídeo ele me deu uma explicação tão incrível que eu fiquei com muita vontade de jogar xadrez e assim se decorreram semanas com eu extremamente fissurado em xadrez. E nesse tempo eu entrei em contato com O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha é uma adaptação do Netflix de um livro que chama The Queen's Gambit, que é o Gambito da Rainha, é a mesma coisa. O Gambito da Rainha narra a história de Elizabeth Harmon, uma jovem prodígio em xadrez, que ela desde criança percebeu que tinha um dom inato para jogar xadrez e dali foi se desenvolvendo. Só que, claro, ela foi passando por etapas da vida e tendo de lidar ela mesma com seus próprios demônios. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, eu sou o Trovador, dessa vez, infelizmente, sem o Bardo, só que esse é o Cena Cena e esse é o Gambito da Rainha. Vamos conversar. O Gambito da Rainha vai contar a história de Elizabeth Harmon, uma menina que ficou órfã de mãe em um acidente de carro. Nesse acidente, como eu acabei de dizer, ela perdeu a mãe e teve de ser mandada para um orfanato. Nesse orfanato vão acontecer alguns dos principais eventos, os que praticamente baseiam todo o resto da série. Aqui vale ressaltar 3 acontecimentos. O encontro dela com Jolene. Jolene vai ser como um grande mentor para ela. Ela vai dizer como que ela deve se relacionar com o mundo que ela está entrando, que no nosso caso é o orfanato. Ela vai dar uns macetes. Faz isso aqui que você se dá bem, faz aquela outra tal coisa, porque como todos os mundos, esse mundo possui regras. Jolene já está nele faz algum tempo, por isso ela conhece aquele mundo como se fosse a palma da mão dela. Então ela também é um pouquinho mais velha que a Harmon, por isso ela entende bastante daquele mundo. E ela fica dando aqueles dicasinhas e elas acabam virando hiper amigas, que mais tarde essa relação vai ser externada e hiper importante para a série, por isso não é jogado fora e é muito interessante. O segundo grande acontecimento é o encontro dela com o Zelador. O Zelador é a pessoa quem vai ensinar ela a jogar xadrez, porque, como eu acabei de dizer, isso é uma história sobre xadrez, ela é totalmente baseada em xadrez, então em algum momento ela precisa lhe apresentar ao xadrez. E como qualquer história, ela faz isso no início. A Elizabeth, ela acaba indo no quartinho do Zelador para fazer alguma coisa, se eu não me engano é para limpar os apagadores. Ela vai lá limpar os apagadores e vê o Zelador jogando xadrez. Ela acha aquilo extremamente estranho e interessante, porque é um jogo com pecinhas, que cada pecinha faz alguma coisa, então ela fica observando. E depois de observar bastante, ela até pede pro Zelador para jogar. Só que ele não deixa, ela não sabe as regras e ele também não estava com saco para explicar. Mais tarde, isso eu vou ter que juntar os 2 pontos e entrar no terceiro. O terceiro grande ponto aqui são os remédios. O orfanato dá remédios para as crianças, porque muitas das crianças que estão lá nesse orfanato podem ter passado por acontecimentos traumáticos que mais tarde podem gerar problemas para elas. Então aqui e ali eles dão umas pílulazinhas aqui, uns calmantes ali assim, esses negócios.
que junto do primeiro ponto, que é a amizade dela com a Jolene diz que é mais interessante ela guardar o remédio para tomar só à noite, porque o efeito é mais forte. E fazendo isso e juntando com ela ter encontrado com o zelador e ter ficado muito fissurada com o xadrez, ela só conseguia pensar no xadrez. Depois de tomar o remédio à noite, ela começa a ter, sei lá, delírios psicóticos e ver as peças de xadrez no telhado. E com essas peças de xadrez que ela começa a enxergar no teto, ela começa a entender o xadrez e aprender a jogar xadrez praticamente sozinha. Ela apenas observava o zelador, quando chegava a noite, ela tentava aplicar aquilo com as ilusões que ela via no telhado. Essas três coisas estabelecem os conceitos que vão ser levados pelo resto da série, que é basicamente a relação muito problemática de vícios que a Beth tem, o xadrez, que é basicamente toda a estruturação da vida dela, aquela menina respira xadrez, e a relação com as pessoas, que eu coloquei aqui como a Jolene. Só que eu estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que esse é o verdadeiro início de O Gambito da Rainha. Na realidade, ele começa com uma cena muito fotogênica e rápida da Beth, já adulta, acordando em um quarto de hotel com um francês batendo na porta. Então, ela tá na França. Ela acorda, ela tá por algum motivo em uma banheira, com a maquiagem borrada, toda descabelada. Tem um cara na cama dela, tem muitas garrafa de pinga e um remédio. Ela tem que levantar, sair correndo e ir para uma partida de xadrez, que também o cara que tá sentado na frente dela vai se pagar mais pra frente. Só que isso causa na série um problema, que é toda a relação que essa cena tem com o resto da série. Isso, na realidade, é um plant. Um plant, na tradução mais literal que eu poderia fazer e que provavelmente todos os sistemas de tradução vão fazer, é plantar. Aqui ela tá plantando ideias que ela quer trabalhar depois. Essa é literalmente a primeira cena, então é a primeira ideia que a série tá dando pra você. Só que é uma ideia um pouco mal feita, só que isso eu comento um pouquinho mais pra frente. A história da Beth começa a rodar de verdade quando ela é adotada. Ela é adotada por uma família que aparentemente não consegue ter filhos, ou o filho morreu, agora eu sinceramente não lembro direito, mas ela é adotada. O pai dessa família, o pai adotivo dela, aparentemente não gosta muito dela, não gosta da ideia de ter ela na casa e praticamente não dá atenção a ela, por mais que a gente receba a informação que ele teve a iniciativa de adotar uma criança. E a mãe, ela é Alma. A Alma, ela é estranho falar assim, eu sei. A Alma, ela é bastante responsável por muita coisa que vai acontecer na história, principalmente de acontecimentos que envolvem o plant que eu falei uns minutinhos atrás, e também de ser um meio para fazer a trama andar, porque é somente quando ela é adotada que ela começa a participar de torneios de xadrez. Ela vai começar a participar de torneios, ganhar um dinheirinho, como tinha acontecido um problema lá na família, elas estavam passando por algumas necessidades e viram que a Beth conseguia ganhar um dinheiro até bom com o xadrez. E isso faz com que a trama comece a andar. Daqui pra frente ela é mais chutada, porque se antes a Beth simplesmente jogava xadrez porque ela sabia e gostava, agora ela tem um motivo muito maior para jogar xadrez. Ela tá sustentando uma casa e, claro, no processo evoluindo como personagem. É muito clássica essa cena, mas é a cena do personagem simplesmente trocando de roupa, que é o que ela faz. Tem um momento chave que ela vai comprar uma roupa e ela vê outra que é muito mais cara, mas é muito mais bonita e estilosa. Ela entende que se ela tiver aquela roupa, ela vai ser mais famosa na escola, vai ter mais amigos e essas coisas. Então, depois de ela conseguir ganhar o torneio, ela consegue o dinheiro para a roupa e tem a compensação básica de ela conseguir comprar a roupa que ela queria, ter amigos na escola e esse tipo de coisa. Uma coisa que é interessante e extremamente bom para a série é que O Gambito da Rainha não é uma série sobre xadrez, assim como a maioria dos filmes não são sobre o que eles se vendem.
Velozes e Furiosos não é um filme sobre carros, é um filme sobre amizade e família. A série se interessa tão pouco em lhe explicar se aquilo é realmente sobre xadrez ou lhe explicar o xadrez, que ela sequer explica o próprio nome dela. O Gambito da Rainha se refere a uma técnica de xadrez em que você oferece suas peças ao seu oponente para que ele as capture e você mais tarde consiga uma vantagem tática sobre aquela captura. Você sabe que isso é uma tática, seu oponente sabe que isso é uma tática e é da concepção dele aceitar fazer isso ou não. Ele ganha e você ganha. Isso é o Gambito da Rainha, que até comentado no último episódio que a Beth faz um Gambito da Rainha e eles perguntam, será que tal pessoa irá aceitar o Gambito da Rainha? Oh não, ele recusou o Gambito da Rainha, o que será que ele vai fazer agora? Ele meio que presume que você já entende o suficiente sobre xadrez para simplesmente assistir. E ele é muito bom nisso, você praticamente não precisa entender nada sobre xadrez. Se você entender que são peças que se mexem, parabéns, você entendeu como a série funciona e consegue assistir ela perfeitamente. Outra coisa que ajuda muito o Gambito da Rainha é ele ser uma série com um aspecto mais artístico. Porque se ele fosse uma série mais comum, com simplesmente o intuito de chegar no maior número de pessoas possível, ele tentaria pelo menos trabalhar com alguma cena de ação. E se tem uma coisa que não tem aqui é cena de ação. Pra você ter ideia, não tem nenhum tapinha na cara pra fazer, nossa, caramba, tá tendo tapa agora. Mas não tem isso. A cena com a maior tensão possível são pessoas sentadas, mexendo peças em um tabuleiro. E ele trabalha isso de um jeito muito bom. Por exemplo, ele consegue criar muita expectativa em você com duas pessoas sentadas conversando sobre um jogo que já aconteceu. Por exemplo, a Beth e a Alma sentadas em um café, com a Beth extremamente irritada por ter acontecido alguma coisa no jogo que você ainda não sabe o que é. Você fica na expectativa de querer entender o que aconteceu no jogo enquanto ela vai explicando para a pessoa passo por passo o que aquilo aconteceu. Sim, isso pode parecer um tanto como uma exposição desnecessária, só que na série ele acaba encaixando bastante, porque tem pessoas que não entendem nada sobre xadrez. Nem todas as pessoas entendem exatamente tudo o que está acontecendo ali. E sim, vale a pena explicar para algumas pessoas que é o que está acontecendo. Ela é a mãe dela e está explicando o que aconteceu na partida que define se ela ganha bastante dinheiro ou não. Então, é uma exposição, só que é uma exposição até que justificável. Bem, já deram praticamente 13 minutos de falação, eu acho que eu já consegui dar um bom panorama sobre o que se trata a série e sobre como ela trabalha o próprio mundo. Por isso eu quero comentar o quão bom o Gambito da Rainha é para um anime de esportes. Depois de Slam Dunk, virou extremamente comum mangás de esporte na mídia japonesa. E já que a gente é bastante familiarizado por aqui com mídia japonesa, vale a pena fazer esse link. Porque é até bastante mais fácil perceber padrões no esquema japonês de contar história. Não mais fácil, mas é mais perceptível. Os padrões e os tropos que são mais comuns nesse tipo de história. E se você analisa, todas as histórias de esporte têm as mesmas coisas. Eventualmente o personagem vai passar por um conflito que ele não vai conseguir vencer, e para poder vencê-lo ele vai ter que retroceder alguns passos e treinar. E tem um episódio que chama literalmente treinamento. E também eventualmente em uma dessas histórias o problema vai deixar de ser algo externo e virar algo mais interno, que é aqui que o Gambito da Rainha começa a pecar. Ele seria o anime de esporte perfeito se não fosse o problema da parte interna. Como eu disse, ele tem... A primeira cena é um grande plant. Ali ele planta... O primeiro episódio inteiro, na realidade, ele planta exatamente o que é para você esperar do resto da série. Que é uma série sobre uma garota
que é extremamente boa no que faz. Ela é uma prodígio, desde criança ela é muito boa no xadrez. Só que ela tem problemas, tem vícios. E somente ela e seus próprios demônios vão se afundar. E não é isso o que a série apresenta. Sim, ela tem problemas por conta dos seus vícios, mas não chega a ser o que a obra vendeu. Aquela primeira cena passa uma ideia muito grande sobre ela é extremamente boa no que ela faz, só que por conta de decisões erradas e vícios que ela não consegue controlar, ela vai se afundando e perdendo cada vez mais o destaque na sua carreira. Só que não é exatamente isso o que acontece. Em O Gambito da Rainha, a Beth é extremamente viciada em álcool. E isso começa desde a sua adolescência com a Alma. A Alma é a mãe adotiva dela, como eu já devo ter comentado por aqui. A Alma uma vez lhe ofereceu bebida e a partir dali ela não conseguiu mais parar. Todas as vezes em que ela prova bebida, ela não para mais, até ela simplesmente desmaiar. Isso sim tem potencial para ser um grande conflito. Ela contra ela mesma, tentando controlar os seus instintos de beber. Só que não chega no nível em que ela se vende. Em todo o espectro que ele passa naquela primeira cena e toda a construção do primeiro episódio de ela não conseguir mais parar de tomar os remédios e começar a ter sintomas de abstinência logo enquanto ela ainda era criança, ela praticamente não sofre muitas consequências sobre isso. E as consequências que ela sofre não são permanentes e muito menos se pagam de verdade, porque ela ainda consegue razoavelmente o que ela quer. Um pouco de spoiler sobre o jogo que ela tem com o russo Borgov. Borgov é um dos melhores jogadores de xadrez que existem. E claro, para ela ser a melhor enxadrista do mundo, ela tem que ganhar do atual melhor enxadrista do mundo. E ela vai entrar em duelo com o Borgov. Só que ela perde o duelo. Ela perde o duelo muito por conta que ela estava muito bêbada na noite passada. E isso é muito forte. O sentimento de perda, sendo que o objetivo estava literalmente na frente dela, e de ela mesma não ter conseguido por conta de ações dela, é forte. Só que pela 40ª vez, mal utilizado. Ele é mal utilizado porque ele é fraco. Dentro da história ele não é embasado o suficiente para você achar que aquilo foi realmente a ação dela. Porque na questão que ele coloca, ela nunca sofre consequências permanentes decorrentes daquela perda. E ela consegue até que com muita facilidade retornar ao ponto que ela estava. E isso dentro da história acaba não se pagando de verdade com toda a construção que ele deu naquela primeira cena. E eu nem vou entrar na questão dos remédios, que os remédios, ela sim é viciada nos remédios, só que eles são colocados dentro da série como quase que uma salvação para ela conseguir ganhar os jogos, já que ela toma os remédios e consegue enxergar os movimentos de xadrez no telhado. E não é um vício, ela toma e às vezes ganha por ter tomado. Então, entende que ele não se paga? Então, por isso, o Gambito da Rainha seria um anime de esporte perfeito. Ele tem todos os pontos que um anime de esporte precisa ter. Um esporte, ele tem treinamentos, ele tem arcos não grandiosos, mas hiper melodramáticos sobre xadrez e construções de personagens, evoluções de personagens, coisas que histórias comuns precisam ter, mas que existem tropos que se constroem mais em histórias de esporte. Mas calma, a série não é simplesmente esse ponto ruim que eu acabei de pôr. Ela também tem muitos pontos muito bons, principalmente uma coisa que eu comentei um pouco mais atrás, que é dela ser visualmente muito artística.
ela dá alguns momentos com tomadas muito lentas e a fotografia muito boa, que são momentos que é literalmente para você parar e apenas ver, apreciar, como se realmente aquilo fosse uma obra de arte que precisa ser apreciada. E o que todas as pessoas elogiam é a atuação. A atuação da Anya Taylor-Joy é simplesmente incrível e encaixa perfeitamente com a série. Ela é um negócio que você, simplesmente pelo olhar dela, não consigo explicar muito bem, só assistindo pra ver, só que com o olhar dela você sente exatamente o que ela tá sentindo, com as colocações de quadros, o jeito com que ela olha pro tabuleiro, você percebe, por exemplo, quando o oponente faz uma jogada que é muito arriscada para ela, você percebe que aquela jogada é um problema só pelo olhar dela e o jeito com que ela tá olhando pro tabuleiro. E isso é incrível, ela simplesmente tá perfeita nessa série. Do mais, O Gambito da Rainha, uma história sobre xadrez, evolução, é um gigantesco slice of life em que você vai acompanhar a história dela desde uma criança com mais ou menos 9 anos e terminando com ela, spoiler, sendo a maior enxadrista do mundo. Antes que alguém pergunte, sim, é uma história totalmente ficcional. Eu disse que ela é baseada num livro que eu não anotei, então lasquei-me. Fora esse micro probleminha tático que eu coloquei, ela é simplesmente perfeita em quase todos os aspectos. E sim, é um ótimo anime de esporte, por mais que não seja nem animação e muito menos oriental. Então esse foi o primeiro episódio do Cena a Cena. Cena a Cena, caso você não saiba, é uma extensão do canal Meros Menestréis. Se você tá vendo isso em qualquer das plataformas digitais, provavelmente deve ter um link por aí, ou você simplesmente pesquisa no YouTube, Meros Menestréis. Lá nós fazemos alguns vídeos parecidos com esse, tem uma série que chama Dicionário Narrativo, nossa, uma série muito interessante que a gente fala sobre conceitos narrativos, só que um pouco mais aprofundados e teóricos. Se eu fosse você, eu dava uma passadinha por lá. Dúvidas, críticas, comentários? Por favor, sempre que vocês puderem, eu adoraria que você compartilhasse esse podcast para que ele chegasse no maior número de pessoas possível, para que esse projeto seja sempre crescendo e que nós conseguimos melhorar sempre a qualidade, estudando para que isso aqui fique sempre melhor. Então é isso, amigo. Você já viu O Gambito da Rainha? Já? Sim? Não? Você pensa como eu penso? Você não pensa como eu penso? Deixe seu comentário aqui, talvez ele clareie minha mente e você consiga provar que eu estou extremamente errado. Então, até mais!